Bonjour Brasil, esse é mais um vídeo do canal do Leandro Dias. Eu sou Leandro Dias, fotógrafo brasileiro em Paris, e hoje nós vamos fazer um passeio pelo cemitério do Père Lachaise. Gente, para chegar aqui nesse cemitério, vocês vão pegar o metrô linha 2 ou linha 3, ok? Esse cemitério é o cemitério mais famoso do mundo, com mais de 2 milhões de visitantes por ano, não é? Então é um tour muito legal. Eu vou mostrar para vocês os túmulos de grandes personalidades que estão aqui nesse cemitério, ok? 44 hectares de cemitério, muita história, muita coisa interessante. Então, vem comigo agora nesse passeio incrível pelo cemitério Père Lachaise. Bom, pessoal, olha esse visual dessa parte do cemitério, já pertinho aqui da entrada, certo? E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história do cemitério, né? Ele foi fundado em 1804. Ainda no Império de Napoleão I. E naquela época, gente, já existia muito problema para sepultar os corpos que existiam em Paris. Tinham muitos cemitérios, cada igreja, pela tradição, tinha o seu cemitério. E além disso, tinha um grande cemitério também, bem no meio de Paris, que se chamava Cemitério dos Inocentes. Esse cemitério teve muito problema e pela quantidade de corpos que existia nesse cemitério, acabou que eles começaram a ter problemas com saneamento, não é, na região. Então, acabou que eles precisavam de mudar isso com urgência, né? Porque no cemitério tinha mais de 2 milhões de corpos. Eles faziam, para vocês terem uma ideia, valas comunitárias, né? As pessoas eram enterradas até 1.500 pessoas juntas na mesma vala. Então era uma coisa absurda. Então houve essa necessidade de fundar um cemitério novo, que foi esse cemitério aqui do Père Lachaise. E eles conseguiram, então, no caso, deslocar vários corpos, várias tumbas para cá. E muitos dos corpos também foram levados para as catacumbas de Paris. Um dia eu vou ainda mostrar para vocês. Foi nessa época que foram criadas também as catacumbas subterrâneas de Paris, que são mais de 300 quilômetros de ossadas humanas, tá? Nos subterrâneos de Paris. Isso é uma coisa que eu vou mostrar depois para vocês, que é uma curiosidade, uma coisa muito interessante. Então, ainda andando um pouquinho aqui, olha, a gente está num lugar realmente onde é um encontro de grandes personalidades, muitos nomes importantes estão nesse cemitério. Vou mostrar para vocês ainda, nós vamos no túmulo de Jim Morrison, do Chopin, Oscar Wilde, grandes pintores, pensadores, enfim. Então a jornada vai ser longa e espero que vocês nos acompanhem até o final. Vamos lá! Então, essa é a primeira tumba que eu estou visitando aqui, de uma personalidade francesa, que é o Jacques-Louis David, que foi um dos pintores mais importantes da história da França. E para vocês terem uma referência, ele que pintou a coroação de Napoleão, que tem no Museu do Louvre, e tem uma cópia também no Castelo de Versalhes, tá? Então, olha que tumba bonita, bem cuidada, por ser, né, ainda de uma grande personalidade francesa. Ela recebe provavelmente manutenção. Essa ainda estou dando um giro aqui pelo cemitério. Pessoal, esse é mais um pintor francês muito famoso, não é? Que é o Géricault. Ele tem essa obra célebre dele, que inclusive também está exposta no Louvre, que é a Balsa da Medusa. Tem uma história muito interessante, está exposto também no Louvre. Essa é a principal obra dele. Então está aqui. Interessante, né, que eles colocam também estátuas também referentes a cada um, né? No caso ele era um pintor, então está representado ali.
e aqui com a sua principal obra. Aqui, pessoal, é a tumba do Gaspar Monge, um grande matemático, certo? Bem aqui do lado, a tumba também do Casimir Perier, que foi um presidente francês. Mostrando um pouquinho mais desse ambiente. Essa tumba também é muito impressionante. Raspail. E aqui, gente, olha lá na frente, aquele letreiro, olha. Mesmo a morte não nos separará. Então, tudo tem muito simbolismo, né? Cada coisa, cada detalhe tem o seu simbolismo. Muitos túmulos estão assim, em estado deplorável, porque são de famílias muito antigas que abandonam os túmulos e, infelizmente, alguns são violados, né, por conta de vandalismo, enfim. Muita gente entra no cemitério para roubar algumas obras de arte, enfim. Então isso é comum mesmo aqui no Père Lachaise. Então aqui é a tumba de Champollion, que foi um egiptólogo que desvendou vários hieroglifos, né? Um personagem muito importante, inclusive através dele que a França ganhou aquele obelisco de Luxor, que está na Praça da Concorde, e é também graças a ele que muitas obras estão lá no Louvre, no Museu do Louvre hoje, que são obras do Egito. Ele que é responsável por ter trago muitas das obras. Pessoal, nós estamos agora na tumba mais visitada aqui do cemitério, que é de James Douglas Morrison, Jim Morrison, que foi enterrado aqui em 1971. E as pessoas vêm muito aqui, gente. Vou mostrar aqui um pouco em volta para vocês. Aqui, olha, nessa árvore, os visitantes costumam colocar chicletes. Aqui eles já tiraram, aqui porque eles já renovaram, mas aqui fica repleto de chicletes e mensagens em homenagem ao Jim Morrison, que revolucionou toda uma geração, né? Então muita gente vem aqui prestar homenagem a ele. Sem dúvida é o túmulo mais visitado do cemitério. Aqui em 1991, aniversário de 20 anos da morte dele, veio para cá uma multidão que precisou ser dispersada com bomba de gás lacrimogêneo, para vocês terem uma ideia, porque eles estavam atrapalhando realmente todo a rotina do cemitério. Então, mais um pouquinho aí para vocês, um pouco mais de zoom. A tumba de Jim Morrison, grupo The Doors. Pessoal, e esse é o túmulo de Rossini, que foi um grande gênio da música, compositor do Barbeiro de Sevilha. Pessoal, esse é um túmulo de uma personalidade muito importante aqui de Paris. Ele foi prefeito de Paris, o Haussmann. Haussmann, muita gente chama ele de Haussmann. E a arquitetura hoje que nós vimos em Paris é toda graças a esse grande urbanista que reprojetou praticamente toda a cidade de Paris na época de Napoleão III. Pessoal, agora a gente está no túmulo de Bellini, Vincenzo Bellini. Foi um grande também músico italiano e está enterrado aqui. Pessoal, a grande dica é o seguinte, para vocês não se perderem no cemitério, que é um verdadeiro labirinto, e olha que é muito fácil se perder aqui.
vocês têm que estar sempre munidos de um mapa, GPS, aplicativo. Depois eu vou mostrar para vocês um aplicativo muito bom. Enfim, tudo que vocês puderem trazer e se precaver, porque realmente tempo aqui em Paris é muito importante a gente economizar, né? Então é muito importante vocês estarem preparados para essa visita aqui no cemitério, porque é um verdadeiro labirinto e o ideal é você vir preparado mesmo, tá? Pessoal, aqui mais um túmulo, também um dos principais aqui do cemitério, que é o do Chopin. Olha aí, Frédéric Chopin. É um túmulo muito visitado, sempre com flores. E as pessoas vêm visitar sempre aqui o túmulo. Pessoal, a gente tem aqui agora dois túmulos também muito interessantes, muito importantes. Esse é do Molière, um escritor muito famoso aqui da história da França, um romancista, né? E lá o La Fontaine, bem do lado dele, La Fontaine e Molière. Bom, pessoal, esse é o túmulo de uma das grandes personalidades aqui do cemitério, Oscar Wilde. Uma curiosidade interessante é colocar esse vidro aqui de proteção, porque as pessoas vinham visitar e faziam um ritual de beijar com batom o túmulo. E isso começou a virar uma loucura aqui. O túmulo ficou todo sujo de batom. E aí eles limparam o túmulo e colocaram esse vidro de proteção para poder justamente impedir as pessoas de se aproximarem muito do túmulo. Mas as pessoas continuam com o ritual e beijam o próprio vidro. Tá vendo que é limpo sempre, mas sempre acaba voltando essas marcas de beijo, né? Um ritual aqui do túmulo do Oscar Wilde, que foi um escritor inglês. E uma das obras célebres dele foi o Diário de Dorian Gray. Então é um túmulo realmente assim muito visitado aqui também. Bom, pessoal, agora eu estou diante de um túmulo, um dos mais visitados pelos brasileiros aqui em Paris, que é o túmulo de Allan Kardec. É o fundador da doutrina espírita, da filosofia espírita, né? Então, esse é sem dúvida o túmulo mais visitado pelos brasileiros, que é um dos países, que é provavelmente o país onde tem o maior número de espíritas, né? Kardecistas. E é o túmulo, sem dúvida, mais florido aqui do cemitério. Então, sem dúvida, um dos lugares que vocês não podem deixar de visitar. Um túmulo que que é muito bem cuidado, muito bonito, e uma homenagem muito especial para Allan Kardec aqui no cemitério Père Lachaise. Pessoal, aqui é mais um túmulo de um grande pintor francês, Eugène Delacroix. Inclusive tem o museu aqui em Paris do Eugène Delacroix. E é um pintor, sem dúvida, muito importante na história da França, com obras muito importantes no Museu do Louvre também. E uma das mais conhecidas é A Liberdade Guiando o Povo, que se encontra no Louvre. Pessoal, esse é um dos túmulos mais visitados também aqui do Père Lachaise. É o túmulo da Heloísa e Abelardo. É um casal. É um conto parecido com o Romeu e Julieta da época, sabe? Na época da Idade Média, entre os anos 1100, mais ou menos. E aí o que aconteceu foi que foi um romance que existiu entre o Abelardo, que era um professor, e a Heloísa era sua aluna. E naquela época, um romance entre um professor com um aluno era um grande escândalo. Os parentes da Heloísa ficaram sabendo, mandaram prender o Abelardo e castraram o Abelardo. E a partir daí ele se tornou monge de um mosteiro de Cluny,
aqui na França, e ela se tornou freira. Depois eles ficaram separados durante muitos anos, e até que quando eles morreram, eles pediram para serem enterrados juntos, não é? E foram enterrados na época, não era aqui nesse cemitério, depois foram transportados para cá. Então é uma história realmente muito bonita e sem dúvida faz parte aí da história aqui do cemitério. É um dos pontos mais visitados também. Pessoal, então esse foi mais um vídeo do canal do Leandro Dias mostrando o cemitério do Père Lachaise. Eu ainda vou voltar aqui para mostrar outros cemitérios. Hoje ainda não dá mais tempo, porque é tão grande, tantos túmulos, que a gente acaba que não dá tempo de mostrar tudo. Mas eu vou voltar ainda para mostrar o túmulo da Edith Piaf, que também está aqui. Enfim, tem vários outros, a Maria Callas, né? Várias outras curiosidades, outras coisas que eu ainda quero mostrar aqui desse cemitério, que eu vou voltar com mais calma e eu vou mostrando para vocês, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.